Transição vê abuso de poder econômico no Auxílio Brasil e vai acionar Bolsonaro legalmente. A caixa preta do desgoverno está sendo aberta. Antes mesmo dos sigilos caírem, estamos descobrindo coisas muito importantes. E aqui tem algo muito valioso, uma informação muito importante. A descoberta de que Bolsonaro usou o Auxílio Brasil, faltando pouco tempo para a eleição, para colocar um monte de gente no programa que foge do padrão. Não se sabe quem são essas pessoas exatamente, se elas realmente tinham direito ao benefício, por que tanta gente nesse perfil entrou ao mesmo tempo no programa. Eu estou falando aqui na casa de 1 milhão de pessoas entrando no Auxílio Brasil, faltando poucos dias para a eleição. Gente, é sério demais essa denúncia. Equipe de Lula afirma que houve inclusões de beneficiários sem critérios técnicos e aponta eventual crime eleitoral. E sabe o que é importante? É que um crime como esse, de uso do Auxílio Brasil para comprar voto, abuso do poder econômico, pode gerar a inelegibilidade do Bolsonaro e de todos os envolvidos. Ou seja, ficariam aí pelo menos 8 anos sem poder se candidatar. E uma das missões da justiça brasileira é tirar os direitos políticos do Bolsonaro. Esse cara não pode chegar em 2026 solto e com direitos políticos, porque senão é capaz dele se candidatar. E fazendo discurso de oposição e ainda com chance de ser eleito novamente. Não duvide da capacidade do eleitor brasileiro de fazer coisa errada. Já conseguiu eleger Bolsonaro em 2018, nessa eleição deu 58 milhões de votos a ele, não duvide que ele possa ser eleito ainda. E por que ele não pode se candidatar? Simplesmente porque ele cometeu crimes eleitorais que resultam em perda de direitos políticos. Ele não pode ser candidato simplesmente por isso. Mas para que aconteça, ele precisa ter um processo que avance e que ele seja condenado dentro da justiça eleitoral. Tem mais um crime que está aqui evidente, agora relacionado especificamente ao Auxílio Brasil, com milhões de beneficiários entrando no programa, faltando poucos dias para a eleição. Olha aqui, Gabinete de Transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva informou que vai acionar legalmente o governo de Jair Bolsonaro após ter detectado indícios de abuso de poder econômico durante as eleições por meio do Auxílio Brasil. Segundo a equipe de Lula, Bolsonaro incluiu 2,5 milhões de pessoas pouco antes da eleição no programa. Benefícios que deverão passar por revisão e, se irregulares, serem retirados pelo futuro governo. É muita gente, pessoal. 2,5 milhões, faltando poucos dias para a eleição, é uma clara compra de votos. E não tem só esse problema de ser compra de voto. Tem o problema também de ter sido gente que não preenchia os critérios para receber o benefício. Pode, por exemplo, ter 2 pessoas na mesma casa recebendo. Pode ter gente que tem renda alta recebendo. A gente não sabe, não é transparente. Está tudo escondido ainda. Só vamos saber com certeza a partir de janeiro, quando o governo Lula começar. Só que o que já foi descoberto já nos deixa de cabelo em pé, porque é coisa grave demais. Olha aqui. De acordo com o coordenador de grupos técnicos da transição, o ex-ministro Aloísio Mercadante, a intenção é acionar Bolsonaro em diversas instâncias e órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. A senadora Simone Tebet, uma das coordenadoras do Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, chegou a falar que a questão deve causar a inelegibilidade dos gestores envolvidos.
Ou seja, aí envolve Bolsonaro, envolve ministro da pasta, envolve todo mundo que participou do esquema. Não pode escapar nenhum. Tem que ficar inelegível, não pode se candidatar a nenhum cargo público, nenhum cargo político eletivo. Olha aqui o que disse a Simone Tebet. Vamos chegar a uma relação de casos e a denúncia estaremos encaminhando para Ministério Público, CGU, Justiça Eleitoral e para as autoridades cabíveis. O processo pode gerar, inclusive, inelegibilidade de algumas autoridades públicas, se comprovar que elas tinham relação direta ou tinham fim eleitoreiro, afirmou. Uma das coordenadoras do Grupo Técnico da Transição de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ex-ministra Tereza Campelo, apontou que houve um crescimento anormal na quantidade de beneficiários unipessoais, ou seja, que residem sozinhos em determinada moradia. Bem atípico, uma coisa bem fora do comum. A grande maioria de quem recebe o benefício são famílias. Tem mais de uma pessoa na residência. Uma única pessoa e, imagina, 1 milhão de residências com uma única pessoa entrando no programa faltando uma semana para a eleição. É suspeito ou não é? Tem cara de esquema ou não tem? Tem cara de golpe ou não? Tá na cara, né, gente? Campelo mostrou gráficos que indicam que o comportamento do perfil dos beneficiários se manteve constante ao longo do governo Bolsonaro, com exceção de alguns períodos específicos, quando houve aumento dos beneficiários com esse perfil, ou seja, de uma única pessoa na residência. Em apenas um mês, preste atenção nisso daqui, no fim do ano passado, 1 milhão de pessoas se cadastraram para receber o Auxílio Brasil como núcleos unipessoais. A situação foi ignorada por eventuais sistemas de controle do Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, e se agravou posteriormente. De dezembro a junho, outras 500 mil pessoas na mesma situação passaram a receber o benefício. E às vésperas da eleição, mais 1 milhão de pessoas entraram no programa dessa forma, de acordo com a petista. Olha, pode ser até algo mais grave do que se apresenta. Vai ver se não tem um monte de militar recebendo esse Auxílio Brasil. Na época do auxílio emergencial, foi descoberto que tinha 77 mil militares recebendo. Você lembra disso, né? 77 mil militares receberam o auxílio emergencial. Se eles receberam aquele auxílio, será que eles não se acham também no direito de receber o Auxílio Brasil? É uma possibilidade. Muito estranho, muito suspeito. Milhões de famílias com uma única pessoa, núcleos unipessoais, entrando de uma vez só no programa, faltando poucos dias para a eleição. Isso aqui pode até ser um esquema para desviar a verba e essas pessoas nem existirem. Por que não? Pode ser. Olha, tem coisa aí para ser descoberta em relação ao Auxílio Brasil. E o que me deixa mais indignado é que é um programa focado nas pessoas mais pobres, mais humildes, mais carentes, que precisam desse dinheiro para sobreviver. E o governo Bolsonaro sempre tratou com desprezo, porque não liga para essas pessoas. Um programa que tem que ter fiscalização de todo mundo que entra. Só pode entrar quem precisa. Tem que fazer pente fino para não deixar ninguém que tem dinheiro recebendo um valor que deveria ir para alguém que está sem esse dinheiro e nesse momento pode estar passando fome porque está sendo excluído ou excluída do programa social. É um programa que você tem que ter todo o cuidado do mundo, tratar com todo carinho, porque são pessoas extremamente necessitadas. Óbvio que isso não aconteceu no governo Bolsonaro, nunca tiveram cuidado com essas pessoas. Fazem de tudo para fazer com que essas pessoas
sofram, se humilhem para receber esse dinheiro. Fazem de tudo para gerar fila nas agências, para que essas pessoas fiquem se humilhando no sol, enfrentando filas gigantes. Ou pior, deixam elas nas filas virtuais, ou seja, esperando um momento de ter o seu cadastro analisado. E esse momento nunca chega. Teve época que tinha mais de 1 milhão de pessoas esperando para entrar no Bolsa Família, que ele mudou de nome para Auxílio Brasil. Imagina você que depende desse dinheiro para comer, esperar 3, 4, 5, 6 meses. A fome espera? Não espera, gente. É muito triste saber que o Brasil foi desgovernado durante esses últimos 4 anos. O que nos alenta é que o pesadelo está acabando. Falta muito pouco, falta menos de 1 mês. Investigação pesada nesse esquema, que aí tem coisa, viu? Aí tem coisa, tem que investigar direitinho. Muita casa vai cair ainda em relação a esse esquema escondido no Auxílio Brasil, roubando, tirando dinheiro de quem precisa para comer, para comprar o básico para dentro de casa. Pessoas que precisam desse dinheiro para ontem e que muitas vezes esse dinheiro não chega porque está no bolso de algum fanfarrão por aí.